Obrigado, meritíssimo. Saudamos este augusto tribunal e, de igual modo, o Ministério Público. Aos nossos colegas advogados da Cidade Baixa, a nossa saudação. Uma saudação especial e calorosa à nossa Constituinte, a sofredora, a inocente e a paciente neste processo que se dilata e se arrasta há 5 anos. Antes de entrarmos propriamente no cerne das nossas alegações, importa refletirmos todos juntos no seguinte. Antigamente, quando os processos tinham em si o germe da dinâmica, no frontispício dos nossos tribunais havia um letreiro convidativo e ilustrativo que dizia Domus Justitiae. Estes U's, inclusive, escreviam-se com a letra V, mas liam-se U, era escrita naqueles tempos. Ora, muito mal. Estes letreiros, aos poucos, foram desaparecendo e, consequentemente, os processos deixaram de ser dinâmicos. Posto isto, data venia, significa dizer com o devido respeito, convém que digamos do nosso entendimento. Atualmente, na parte frontal dos tribunais, devia-se colocar outro letreiro e com os seguintes dizeres: hic iat processo. Repitamos para sermos bem entendidos: hic iat processo. Para dizer que a vida das pessoas não se compadece com prazos tão dilatórios e morosos, em que os processos jazem, muitas vezes longos períodos, até que a Secretaria Judicial notifique as partes no processo, fazendo renascer a tramitação processual, o que faz com que uma pessoa em perigo e uma pessoa perigosa, às vezes, se confundam no mesmo processo. Explico-me de uma forma mais simplificada. A nossa Constituinte, muitas vezes doente e em perigo, sublinhe-se em perigo, não conseguiu sair fora do país, porque devido a este processo foi confundida com perigosa, sublinhe-se perigosa, quando na verdade ela esteve em perigo, porque gravemente doente. A boa compreensão do que vem sendo dito, depreende-se que estes processos excessivamente burocráticos, preconizado isto como regra, levam uma criança a iniciar a idade escolar e chegar mesmo a perceber-se de que sua mãe responde num processo injusto que começou quando ela própria ainda não tinha nascido. Isto, até meritíssimo, faz mal às crianças. E que futuro queremos para elas? Aliás, neste diapasão, é de grande valia destacar o que Ulpianos, um dia muito triste, chateado, preocupado e desapontado com a justiça autocrática do seu tempo, não hesitou em conceber que justiça, este consta de perpetua voluntas suum quique tribue. Passemos isso para o português para amenizarmos a compreensão dos leigos na matéria. A justiça é a constante e perpétua vontade de atribuir a cada um o que é seu. Mas que isto não podemos encontrar outro conceito genial de justiça. E todos que tentaram disseram menos do que queriam, e outros vacilaram acabando por dizer coisas que em nada se aproximam ao conteúdo de justiça. Como dizia o meu amigo brasileiro, que justiça é pôr-se na pele do outro. E eu lhe disse, eu não gostaria de me pôr na pele de um bandido. Meritíssimo, como já dito de outra forma, que justiça vamos atribuir para os nossos filhos, quando eles mesmos, antes de nascerem a partir do ventre materno, já nos ouvem a reclamarmos e crescem vendo-nos cobertos com processos injustos e que nunca terminam? Meritíssimo, isto não faz bem a ninguém, mesmo ao próprio douto Tribunal Sacrário da Justiça e defensor dos pobres inocentes. Por felicidade, tribunal este defensor da nossa pobre Constituinte, que somente estava no lugar errado e na hora errada, quando o bandido em conluio com seus comparsas arquitetou o inimaginário e o incompreensível por todos nós servidores da Justiça, com exceção da elite do BPC, em que muitos deles já andam à deriva confeccionando o dinheiro das redes públicas, e outros já falecidos à espera do julgamento final. Ponto assente é que nestas nossas lamúrias legais
temperadas pelas injustiças dos outros, pensamos ficar por aqui, já que não temos palavras para expressar o indizível, senão dizer com um autor desconhecido. Após a inquietação, segue-se o tédio. Meritíssimo, voltando ao âmago da questão das nossas alegações e dando continuidade ao raciocínio, importa salientar que foi bom, mesmo sem os efeitos desejados, o fato de o Tribunal Aquo ter se deslocado e constatado os factos in loco. Desta feita, acabando por ficar com uma sensação direta, clara e mais compreensível de que a elite do BPC não tem e nunca teve interesse no suposto desaparecimento dos 600 milhões de kwanzas, quando, para além disso, até máquinas com o pretexto da modernização foram trocadas, quando sabia que decorre um processo de milhões no tribunal. Mas para o BPC, este é um não assunto. Por isso, nesta circularidade de ideias, a elite do BPC apressou-se. Digo, nesta circularidade de ideias, a elite do BPC apressou-se em trocar as máquinas, enquanto decorria o processo de milhões, porque a mesma elite não só quis continuar a sugar o dinheiro público, como era de costume, como também para que não fosse apanhada, como se diz na gíria, com as calças na mão. Jocosamente, pela linear razão, já chamava a atenção a elite do BPC, quando esta, na ressaca do processo disciplinar que instaurara contra, estava ainda a cabriolar, saboreando os manjares suculentos dos dinheiros surrupiados, imputados a arguido, quando bem sabiam o que se passava e o que eles tinham arquitetado, continuando ainda a lambujar. Por isso, neste momento, não nos espanta a astúcia e o desinteresse programado pela elite e comparsas do BPC, por cima apresentado este comportamento sádico e maquiavélico. Ressalta-se aqui lembrar que a defesa de Paulo, a tempo próprio, estava interessada na reconstituição dos factos, mas, dizendo a verdade, com o arrastamento do processo, apercebendo-se da inércia seguida nos últimos tempos por uma letargia moribunda por parte do BPC e das mudanças operacionais do banco, enquanto outros do BPC já tinham apagado os vestígios, a mesma defesa acabou por não ter mais interesse na reconstituição e colocar ponto de interrogação a qualquer reconstituição que surgisse. Vejamos, meritíssimo, e já tivemos a oportunidade de ver olhos nos olhos que o BPC, desculpem e passe a expressão, mandou para este douto tribunal declarantes em passeatas, alinhados como se em banda de animação estivessem, vindo de balcões diferentes, em que muitos deles nem sabiam o processo e só ouviram de forma aleatória dizer do mesmo. E o mais engraçado é que nem sabiam como funciona um sistema Cash-O e Question, ou mesmo dizer com toda a honestidade que existe uma certificadora que o dinheiro saindo, ela acusa através da presença de um borderô. Parece surreal, ou então tratar-se de um filme de ficção. Mas o tribunal não está para estas quesilhas, pois este busca em direito penal a verdade material concreta, baseada em provas irrefutáveis. Sublinhar ainda que, estranha e surpreendentemente, por razões que escapam à compreensão de Ana Micolo, nesta triste encenação, e para um assunto tão sério quanto importante, que é o suposto desaparecimento de 600 milhões de kwanzas, o BPC nem sequer teve a gentileza de arrolar pelo menos uma testemunha, porque para o mesmo BPC sabia que isto seria uma espada de dois gumes. E também tão pouco se fez constituir em assistente, porque isto, para o BPC, faria exatamente uma conexão com aquilo que dizem os mestres latinos, venire contra factum próprio, ou como se diz na gíria, dar um tiro nas próprias pernas. Assim sendo, diz a doutrina dominante, com a exceção da prova pericial, tirando a prova testemunhal, não há provas eficientes, e assim não se ganha nenhum processo. Na mesma esteira de pensamento dizia sabiamente o meu ilustre Germano Marques da Silva que as testemunhas são os olhos e os ouvidos do tribunal, e não as havendo, o tribunal, mormente o juiz, ficou sem os seus olhos e os seus ouvidos. Razão pela qual, modéstia à parte,
A defesa, para ajudar a colmatar esta lacuna, arrolou uma testemunha e um perito que, a seu ver, o tribunal não fez que os mesmos jogassem um papel pelo qual foram constituídos, acabando assim este douto tribunal por beliscar conscientemente os ditames da linha B, número 1 do artigo 159 e o número 1 do artigo 196, ambos do Código do Processo Penal. A par destas insuficiências, cuja nulidade é insanável, caso se justifiquem nas nossas alegações de recursos, tocaremos na mesma tecla e em acréscimo inter alia, não olvidando o caso da falta do tribunal coletivo, visto que a primeira audiência tinha sido suspensa por conta deste desiderato, requerido e solicitado pelo Ministério Público e aceito por este douto tribunal. Nisto, minhas senhoras e meus senhores presentes nesta sala magna e que participaram da primeira audiência, sois todos testemunhas deste incidente. E se abstiverem em defesa, a defesa de Ana Micolo fará destas benditas paredes, deste douto tribunal, suas testemunhas oculares e auriculares. Meritíssimo, o tempo vai apressado, mas a defesa não tem pressa para esgrimir as suas alegações de fato e de direito, no sentido em que a defesa ainda continua dentro do seu tempo legal e tem muito por alegar. Nesta ótica, lembrar que os fatos que aconteceram no dia 26 de fevereiro de 2019, na Agência Central Empresas, e outros que se seguiram, foram amplamente apresentados na nossa humilde contestação, subsumindo alguns à luz do direito. Não obstante, durante a produção de provas, dúvidas não restaram. Só nos fizeram ouvir aquilo que, mesmo eles falando, não se convenceram e nem se entendiam, porque os argumentos deles não tinham uma sequência lógica. Inclusive, inventaram um temporizador com um desbalanceamento no user e trouxeram uma tese popular e populista em que, mesmo sem tocar na tecla Enter, o dinheiro sairia, como dizem que saiu, de forma enigmática e misteriosa. Esta tese subjetiva e irrefutável em todos os sentidos, misturadas com uma dose arrepiante, só tem colação na medida em que não houve uma reconstituição séria e em tempo útil, como a que foi feita oficiosamente pela defesa, mas em banco paralelo, ou então um perito de informática do BPC que pudesse explicar todos os contornos ou nuances, caso isso fosse do interesse do Estado e em tempo real. Assim como explicar as permissões para estornar, isto é, retificar o errado para o correto, clicado na tecla Enter, o que não aconteceu. Aliás, neste quesito, inclusive os detratores foram unânimes nos fatos que não clicou na tecla Enter. Por outra, como já afirmado, notou-se no depoimento dos declarantes falta de precisão nas respostas, acabando por descavar factos ilusórios e fornecendo assim elementos que não permitiram solidificar o juízo de probabilidade vertido na dota acusação, e acabaram os declarantes por ferir com os princípios do direito que rezam que o mesmo direito se torna imperfeito se entrar em contradição com os fatos, e assim não se pode realizar a justiça por meio do direito. Ademais, para além desta encenação em que o ponto fulcral informativo foi o BPC e os declarantes apenas seus encenadores, foi com muita paciência e tristeza que a defesa, isto é, na reportagem do Diário do Banco, depósitos sem número de contas, levantamentos sem cheques, depósitos e levantamentos mal reportados, com uma diferença de segundos, como se o atendimento no BPC fosse feito de forma eletrônica através de um site. E tudo isto, grosso modo, seguido pela maior aberração que o BPC já cometeu em toda a sua história. Vejamos isto de forma ilustrativa para refrescarmos nossos neurônios e ainda para sermos mais precisos e objetivos, a fim de que saibamos todos do que estamos a falar. Pois bem, tendenciosamente, o que se constatou na realidade e dúvidas não restam é que o BPC fez um login da trabalhadora, hora arguida, apenas a partir das 12 horas, 58 minutos e 44 segundos, quando a mesma trabalhou também no período da manhã, isto é, trabalhou todo o dia.
E mesmo assim, sem saber qual seria o motivo, mesmo o BPC bem sabia, ao login da Arguida acrescentaram operações que não foram executadas pela mesma naquele dia. Reparemos todos juntos neste dado muito importante e interessante. A Arguida, não tendo mais dinheiro no caixa, aquele jornal Ripo registrou acertadamente que, quando eram 15 horas e 21 minutos e 26 segundos, a Arguida recebeu um reforço de caixa, chamado em termos técnicos aumento de numerário, no valor de 6 milhões de kwanza. Pois, se a Arguida já tinha 600 milhões de kwanza, não haveria e não há necessidade de reforço de mais 6 milhões de kwanzas. Fez-se o aumento porque a Arguida não tinha dinheiro no caixa, como se presume falsamente que teria 600 milhões de kwanza. Esta foi mais uma daquelas desatenções pela parte da elite do BPC em manipular certas mentiras irreflexivas e sem jeito que na altura acharam que eram cativantes e assertivas. Distração nos pormenores por parte de quem rouba ou quer enganar os outros e deixa sempre alguns vestígios por onde, sem saber, poderá ser apanhado. Repetimos, não se explica em nenhuma parte do mundo e, sobretudo, para todos aqueles que durante algum tempo trabalhamos no banco, que, tendo já algum dinheiro não no caixa, se faça mais reforço. Disto, tudo desagou ao entendimento de que, se as pessoas tivessem mais calma em analisar os factos e não estivessem munidos com os seus viés, em construírem processos condenatórios em forma de castelos de areia em terrenos arenosos, poderia cair por terra todo o embuste da elite do BPC, o que nem eles próprios gostariam de serem arrastados para esta prova dos 9. Isto não é preciso ser doutor. Todo indivíduo que passou pelo banco sabe que o reforço de caixa só é dado quando já o tesoureiro não tem dinheiro. Assim como toda a gente sabe que os 600 milhões de kwanzas são depositados na caixa forte, tendo em conta a segurança do próprio cliente e da tesouraria, o que não passaria impune aos olhos da supervisória Núria Patrícia. Adversamente, e por ironia do destino, no meio deste emaranhamento, não falhou a presença estonteante da declarante, na qual, na qualidade de supervisora de balcão, diz ter acesso a toda a informação do trabalho realizado pelos seus subordinados. E pode com certeza afirmar que a Arguida deixou o sistema caixeiro aberto. E sendo ela supervisora e que tem acesso a toda a informação, a pergunta que não se faz calar é a seguinte: por que razão a supervisora não avisou ou perguntou à colega o porquê do sistema aberto com aquele montante de dinheiro que seria entregue somente na caixa forte? Infelizmente, no discurso retórico da declarante, quando inquirida sobre questões da sua área, e talvez seria do seu domínio, ela olhava para o ar, sem saber o que dizer. E sobre o funcionamento dos dois sistemas, disse que isto era matéria dos técnicos informáticos. Mas perguntas feitas na sua área, respondeu que isto é com a área jurídica. No fim de contas, não nos apercebemos o que realmente vinha cá fazer, senão dizer que a supervisora do balcão é referência. E agora, perante esta incessante, gritante e clamorosa injustiça, nada nos resta senão clamar pelas indulgências do Ministério Público como garante fiscalizador da legalidade, que lance mão a estes imbróglios que muitas vezes enfermam e mancham a justiça angolana, que de per si já não goza de boa saúde. Que pena. Que pena ver uma instituição como o BPC, que representa o Estado como gente de bem, seja usurpado por gente sem moral e sem escrúpulos, e que chega mesmo a atentar contra a dignidade da pessoa humana, violando desta feita direitos, liberdades e garantias fundamentais. Todavia, outra vez, por ironia do destino, o BPC mudou as máquinas, mudou algum pessoal desonesto, só não conseguiu mudar o tribunal. Mas mesmo assim, conseguiu o que queria, evitando todos os esforços de que não fosse apanhado por este douto tribunal, que tem uma experiência ímpar nesta matéria de como apanhar estes falsificadores informáticos do dinheiro no BPC. Por isso,
A elite do BPC foi adiando e retardando a reconstituição. E quando abriu as portas, refiro-me sempre ao nosso BPC, era para trazer aquele historial todo que Vossa Excelência, meritíssimo juiz, foi uma das testemunhas oculares de que o sistema já não existia cá em Luanda, senão na parte sul de Angola, em algumas comunas estas onde nunca trabalhou. Meritíssimo, mais uma vez o BPC escapou de ser levado às barras do tribunal e devolver os nossos dinheiros públicos que muita falta fazem nas nossas panelas. Meritíssimo, não se pode olvidar, portanto, e ainda, que este é um processo cuja moeda tem duas caras. Se por um lado não importa a cara, coroa ou cunha, o BPC procurou escamotear-se deste processo como o diabo fugindo da cruz. Por outro lado, este comportamento do BPC, nada abonatório, colocou mais uma vez a nossa Constituinte na sua posição inicial. Sublinhe-se, na sua posição inicial, continuando a gozar de presunção de inocência, como estipula o número 2 do artigo 67 da Constituição da República de Angola. Assim sendo, meritíssimo, como se pode constatar, as informações que permitiram determinar o suposto crime são contraditórias, imprecisas e desprovidas do rigor que norteia o direito probatório, e mesmo havendo outras extemporâneas que faziam menção a factos antes da acusação, que não tinha nada a ver. Portanto, o libelo acusatório, todo ele apresentado em fragmentos, videautos, de tal sorte que a digníssima ao ler não sabia por onde passar, não determina com a exatidão que se impõe do objeto do processo e não consegue distinguir de forma precisa se a arguida de folhas 337 a 384 efetuou ou recebeu chamadas telefônicas para os números dos suspeitos. Ironicamente, isto e outras questões fulcrais não foram levados em conta neste tribunal durante a produção de provas. E nem se questionou como é que uma pessoa teria orquestrado uma operação de milhões sem contactar antes, durante ou depois da operação com os seus supostos comparsas. Importante seria aqui agora refletir que a não preocupação do BPC na fase de instrução preparatória com o processo crime, mas sim com a montagem de um processo disciplinar, feito à moda de um processo inquisitório, mostrou nitidamente o quanto é que, por uma questão de consciência e verdade, o mesmo BPC sentiu remorsos em mandar prender uma mulher inocente, mãe geradora de vidas e não de dinheiro. Logo, a elite do BPC e seus informáticos que geravam dinheiro para os seus bolsos, tendo em conta a inocência de uma mãe que apenas gera vidas e tão pouco controla ou monitora os sistemas Cashier e Equation para deles tirar proveito, não mandaram prender a arguida, que, à primeira vista, poderia ser apontada como autora material, mas mantiveram-na sempre em liberdade. Assim sendo, durante a audiência de julgamento e discussão para a produção de provas, não menos importante reter os dizeres das folhas 468 de Maria Claudina Rodrigues dos Santos del Castillo, funcionária do BPC há sensivelmente 31 anos, quando dizia, entre outras coisas, aquilo que muitos não queriam e nem querem ouvir e que citamos ipsi verbis. Não é possível o sistema executar qualquer operação sem o clique no Enter, porque depois de inserir os dados, o operador precisa de tempo para verificar a conformidade dos elementos introduzidos. E só depois de se certificar que está tudo correto, é que valida a operação, clicando no Enter. Ainda disse a reclamante, enfatizando que o tempo que está no banco nunca ocorreu o sistema processar os dados inseridos sem o clique no Enter, isto é, sem a validar. Fim de citação. Nesta linha de ideias, secundou o perito Mário Singh que, em síntese, disse: alguém terá dado instruções à máquina. É preciso que haja uma ação humana para registrar aquela operação, pois os sistemas são feitos pelos humanos e podem apresentar uma anomalia. Mas posso assegurar ao meritíssimo, dizia Mário Singh, que no meu mandato nunca aconteceu isto. Fim de citação. Rematou o perito.
Meritíssimo, é isto que os céticos e detratores não queriam ouvir. E mesmo ouvindo, tentaram contrapor apresentando outras falácias misturadas com vários machetes de mentira para tentar convencer este augusto tribunal que não caiu na conversa e bem sabe como detectar mentirosos e malabaristas, como é o caso da elite do BPC e seus informáticos, que muitos deles já foram à vida. Não menos importante, a grande pena que a defesa tem neste processo é: primeira pena, com todos os argumentos a favor ou desfavor, a morosidade que leva ao processo. Nisto, lembrar que o legislador tem, por exemplo, a liberdade de fixar os seus prazos por dias e anos solares, ou de acordo com outros dados astronômicos. No entanto, se os fixar pelo ano solar e por dias, tem de se conformar com o fato de a Terra, nessa órbita anual, em volta do Sol, girar cerca de 365 ou 366 vezes em torno do mês do seu próprio eixo. E um regulamento que se refere ao período de gravidez tem de tomar por base a sua duração natural. Então, meritíssimo, os nossos processos terão de começar a ter prazos, tendo em conta a vida de todos nós, os seres mortais, e a fixar os processos pelo ano solar e por dias. Caso contrário, isso empobrece a sociedade. Inclusive, qualquer dia alguns mortos seriam julgados à revelia. Segunda pena, o fato do BPC ter impactado a vida de uma senhora que ainda tinha muito por dar neste país, transmitindo a sua experiência a esta juventude sequiosa por aprender. Uma senhora que, após 33 anos de serviço, com um contrato a termo incerto, é despedida como se nada tivesse feito por este país. Uma senhora que, de braços abertos, recebeu e ensinou nos primeiros anos alguns desses, hoje, seus algozes. É triste, mas um dia os mesmos, ainda nesta terra, pagarão pelos seus atos. Pois dizem os entendidos na matéria, quando revoltados com as injustiças feitas, que quem a ferro mata, a ferro morre. Antes de terminarmos, uma palavra de apreço vai para a nossa pobre e inocente sofredora, constituindo pela sua paciência e abnegação que teve em suportar ouvindo aquelas mentiras escuras trazidas pelas declarantes suas antigas colegas, carregadas de uma emoção sem graça, que a olho nu nem era preciso fazer muito esforço para notar em nome de quem as declarantes falavam. Daí que, neste sentido, nossa Constituinte nunca se esqueça dos dizeres de um autor desconhecido citado por Aristóteles, dizendo: os homens são bons de um modo apenas, mas são maus de muitos modos. Nunca se esqueça desta frase, mesmo na sepultura, da qual repetimos: os homens são bons de um modo apenas, mas são maus de muitos modos. Apesar de ter sido caluniada e ter perdido o emprego por causa desta gente, nunca se vingue dos seus algozes. No momento certo, Deus vos recompensará e o diabo cuidará deles. Mas isto ainda neste mundo, antes deles morrerem. E a senhora nunca seja melancólica, porque ainda tem o futuro diante de si. Todavia, pelo que podemos apreciar durante a produção de provas, verificou-se e verifica-se que não há nenhuma prova capaz de imputar a prática do crime constante nos autos. Veja que o BPC mandou bloquear todas as contas dos suspeitos no desaparecimento dos 600 milhões de kwanzas. Mas as tuas contas não foram bloqueadas devido à tua inocência, pois o BPC só encontrou nas duas contas o saldo contabilístico de BFA 17.968 kwanzas e 11 cêntimos, BIC 15.000 kwanzas. Lê-se isto nas folhas 208 dos autos. Que aborrecimento apanhou a elite do BPC. Então, uma pessoa acusada de milhões, nem 35.000 kwanzas tem nas suas contas. Isto até assustou os acusadores, que nem tiveram vontade de mandar prender Ana Micolo, pois que, em síntese, são os fatos, mérito da absolvição necessária. Uma vez que, conforme informações dos autos, percebe-se a ausência de qualquer prova de que a arguida Ana Micolo conhecia o homem que simulou depositar o dinheiro e que com ele manteve contato telefônico. E dizer mesmo que tinha vínculo, sim, como disse o Ministério Público, com o BPC, mas não tinha vínculo e nem conhecia dos demais arguidos aqui presentes. Então, tampouco estava em conluio com os mesmos.
Como é que alguém vai estar em conluio com alguém que não conhece? A não ser que substituamos a palavra conluio e tenha outra denotação. Meritíssimo. Mais uma vez repetimos que, diante da insuficiência das provas, não há como imputar pela prática do crime de que vinha sendo acusada, data vênia, a não ser para fazermos um pequeno caso prático da academia, em que vão se levando meras hipóteses ou levantando meras hipóteses para encher a folha de prova. Por outra, caso não seja o entendimento do meritíssimo juiz, torna-se incontestável então a necessidade da aplicação do princípio in dubio pro reo, na medida em que certa é a dúvida acerca da culpa a ela atribuída com relação à acusação constante nos autos. Desta arte, diante desta insuficiência probatória, posto que a acusação não conseguiu demonstrar absolutamente que os fatos ocorridos esteve à mão na tela para que pudesse imputar a prática delituosa à arguida, não conseguindo, consequentemente, demonstrar que foi a arguida que expediu a saída do dinheiro, mesmo sem fazer o enter, causando a lesão ao bem juridicamente protegido, que recai dos autos, a pretensão punitiva merece ser julgada improcedente, porque na busca do caráter ressocializador da pena, a justiça deve trabalhar para aplicar aquilo que se coaduna com a realidade social, de acordo aos fatos que se encaixam naquele jargão jurídico latino, da mihi factum dabutibius. São estes fatos que pretendemos dar para que esta dota instância nos dê o que é de direito. E como já o dissemos, que este direito não contraria os fatos, com o risco do mesmo direito tornar-se imperfeito e não poder dar assistência à justiça, desembocando numa decisão de mérito. Em bom rigor, dizer ainda que, pelo que vimos nesta dota instância, se alguns poucos não acreditaram na inocência da nossa Constituinte, também muitos não acreditaram na sua culpabilidade. Logo, dá-se o benefício da dúvida, como já invocavam, brandando aos seus os grandes mestres latinos, in dubio pro reo. E nesta assertiva latina invocada há 5.000 anos, se revestiu aqui e et nunc agora de uma grande realidade corporal e foi testemunhada pelas 4 paredes desta bendita casa judicial, onde, como diz o salmista, o pobre gritou e o Senhor o atendeu. Data vênia, meritíssimo, depois destes prolegúmenos, atendendo a vossa magna indulgência, que sempre concedeu nesta sacrossanta Casa de Justiça, nada nos resta também senão apelar à mesma bênção judicial. Outro sim, importa também fazer recordar que uma das finalidades do processo penal visa não só a condenação dos culpados, mas também a absolvição dos inocentes, tendo em vista precisamente o desiderato da paz pública. Meritíssimo, tendo em atenção o acima exposto, sem retirarmos nenhuma vírgula do que apresentamos na contestação, a defesa de vale apenas um bandido solto que um inocente preso, pesa o fato de que a elite do BPC queria um bandido solto e um inocente preso por questões de ganância pecuniária, salvo o melhor entendimento que poderá ser provado e reproduzido por esta dota instância, a defesa solicita que se absolve a arguida e se retire da vida da mesma este processo que tem a idade de uma criança escolar. Muito obrigado, meritíssimo, pela atenção, e é tudo o que tínhamos por alegar. Muito obrigado.